Então, pessoal, para concluir nosso assunto sobre divisor de tensão, divisor de corrente e associação de resistores, eu trouxe um exemplo no qual os dois conceitos são utilizados de forma simultânea. Então, o exemplo ele consiste em um circuito com duas malhas, três resistores, uma fonte de tensão independente. Nesse exemplo, o objetivo é encontrar a tensão V0 entre os terminais desse resistor via divisor de tensão e a corrente I0 via divisor de corrente. Se a gente não estivesse preocupado em divisor de tensão e divisor de corrente, a gente poderia resolver esse circuito através de um sistema com três equações, por exemplo. Uma equação baseada na lei dos nós para esse nó aqui e duas equações baseadas na lei das malhas para essas duas malhas aqui. Mas, através dessa maneira de solucionar o circuito, vamos ver que se torna mais simples do que resolver um sistema com três equações. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu dividi em dois passos. O primeiro passo vai ser encontrar V0 via divisor de tensão. Para isso, o que a gente pode fazer? A gente percebe que esses dois resistores estão em paralelo. Como eles estão em paralelo, a tensão a qual eles estão submetidas é a mesma. Então, V0 aqui, nos terminais desse resistor de 3 ohms, também está presente aqui nos terminais desse resistor de 6 ohms. Então, VAB é igual a V0, certo? Então, se encontrarmos uma resistência equivalente desse paralelo, a tensão nesse resistor equivalente também vai ser V0. Afinal de contas, ele também vai estar entre os terminais A e B. Então, é isso que vamos fazer. Para encontrar a resistência equivalente entre esses dois resistores, basta a gente aplicar a equação vista na aula anterior, de forma simplificada para esse caso, seria resistência equivalente igual a 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Isso daria 2 ohms. Então, a gente conseguiu simplificar o circuito dessa maneira aqui. Como é que a gente encontra nosso V0? O V0 aqui, primeiro vamos encontrar a corrente I, né? Só para mostrar que dessa maneira a gente pode encontrar a corrente que flui da fonte de forma mais simples. A resistência equivalente aqui em série é 6 ohms, certo? E a tensão a qual essa resistência está submetida é 12 volts. Então, a corrente elétrica vai ser 12 volts dividido por 4 mais 2, que é a resistência equivalente em série. Isso vai dar 2 amperes. Lei de Ohm, né? Com base nisso, a gente pode dar continuidade e encontrar quem é meu V0. V0 ele pode ser encontrado pela equação do divisor de tensão. V0 é igual a tensão nesse resistor é igual a o próprio resistor que eu estou interessado, 2, dividido pela soma das duas resistências que estão submetidas ao potencial dado pela fonte 12 volts. Ou seja, 4 mais 2. 2 mais 4 aqui, né, embaixo. Então, 2 sobre 2 mais 4. Isso tudo multiplicado pela tensão da fonte, que está impondo uma tensão de 12 volts nesse conjunto de resistores. Então, a equação fica dessa forma. Se a gente for resolver essa equação, vai dar 4 volts. O segundo passo é encontrar I0 via divisor de corrente. Como é que a gente faz isso? Para a gente aplicar o divisor de corrente, temos que saber anteriormente, de forma prévia, quem é essa corrente I originária da fonte que se subdivide entre dois resistores. Isso a gente encontrou no passo anterior. A gente viu que a corrente que flui da fonte é 2 A. Então, a gente já tem essa informação. Então, vamos lá aplicar diretamente a equação do divisor de corrente. I0, a corrente que eu estou interessado, é dada por a resistência que está em paralelo com a resistência de interesse. No caso, estamos interessados em encontrar a corrente que flui pelo resistor de 3 ohms. Então, na parte do numerador vem a resistência contrária, a resistência em paralelo com a resistência de interesse, 6.
Embaixo vem o somatório das duas resistências, a de interesse e a que está em paralelo a ela. E isso tudo multiplicado pela corrente originária da fonte, anterior à subdivisão entre os dois componentes que estão em paralelo, que é 2 A, que descobrimos anteriormente. Então, I0 é 2 sobre 3 vezes 2 A, que dá 4/3 ampere. Com isso, a gente conseguiu encontrar a corrente que flui por esse resistor. E a gente consegue encontrar tanto a tensão quanto a corrente, e o exercício finalmente pode ser resolvido. E é isso, pessoal. Até a próxima.